Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, e vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Romanos, capítulo 6, vamos ler do versículo 15 até o verso 23. Diz assim a santa palavra do Senhor Jesus: por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecerdes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que somos servos, que fostes servos do pecado, mas obedeceste de coração a forma da doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes vossos membros para servir ao mundo, a imundícia e a iniquidade, e para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estavais livres da justiça. E que frutos tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Podemos assentar, meus queridos irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, hoje espero fechar, creio que vou, sob a permissão de Deus, vou fazer isso, embora eu vou ter que correr por causa do tempo, mas fechar essa sequência de mensagens que nós temos trazido. Hoje é a quarta dela, falando sobre esse texto de Romanos capítulo 6, que eu julgo de extrema importância para as nossas vidas, a compreensão exata do que aquilo que Paulo estava mostrando, da revelação que ele teve, e espero hoje encerrar essa sequência de mensagens, e que hoje isso fique registrado no nosso coração, tudo aquilo que Deus está nos mostrando. Irmãos, vamos dar uma lembradazinha, tá, muito rápida, sobre o que nós vimos no escopo das mensagens passadas. Nós vimos que Paulo trabalhou toda a argumentação dele em cima de três pilares. O primeiro dele é de saber, ou seja, de que você, eu e você, precisamos ter um conhecimento da palavra, precisamos comer este livro, absorver tudo que está escrito nele, porque sem esse conhecimento nós não conseguiremos entender tudo aquilo que Deus fez por nós, já está feito, né? E que é extremamente necessário para a nossa caminhada cristã. Então Paulo trabalha em cima dessa coluna, mas ele trabalha em cima de um outro pilar também, que fala que não importa você ter o conhecimento, mas não praticá-lo. O que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz que o ouvinte negligente pouco efeito traz, mas o operoso praticante, aquele que pratica o que a palavra diz, esse sim alcança a vitória. Então Paulo trabalha em cima também da questão de nós
praticarmos aquilo que aprendemos. Tudo que é ensinado nos púlpitos, né, das igrejas que ensinam a verdadeira palavra, deve ser praticado por nós. Porque se ficar só digamos assim, só naquela coisa de você ouvir e não levar isso consigo e fazer e andar sobre isso, meu irmão, perde sentido. Então Paulo também nos chama a atenção para isso. E a outra coisa, quando ele fala, ao outro pilar, é quando ele fala sobre você se oferecer. Oferecei o vosso corpo, né? Como está escrito lá em Romanos 12, que diz o quê? Que nós devemos nos apresentar a Deus, apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto inteligente. Ou seja, a partir do momento que eu entendo aquilo que Deus propõe para mim, entendo toda a proposta do Evangelho, começo a praticar, a partir daí, como consequência, eu só quero fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu só quero obedecer a Deus naquilo que Ele colocou para mim. Eu não quero fugir 1 milímetro sequer, tá, do que Ele colocou. Então, santificação, meus irmãos, é isso. É quando você diz assim, amém, Pai, vou fazer. E a partir daquele momento, você andar naquilo que Deus te ensinou. Amém? Então esses foram os três pilares que Paulo estabeleceu para a sua argumentação dentro desse texto. Nós vimos também que do campo do saber, do conhecimento, o que nós precisamos conhecer? O que nós precisamos entender? Precisamos entender que nós estamos mortos para o nosso pecado. Isso está muito bem colocado em Romanos capítulo 6, verso 2. Ou seja, foi feita uma obra por Deus através de Jesus, ponto. Acabou. Não importa se você não leva isso em consideração, não importa se você faz pouco caso disso, o fato é que já está estabelecido. Já está acabado, está tudo pronto, está consumado. Quando Jesus declarou isso na cruz, é porque terminou. A outra coisa é que nós fomos batizados na morte de Cristo. E aí Paulo começa a trabalhar uma outra questão, que é da nossa inclusão em Jesus. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, estávamos inclusos nele. E sofremos a mesma morte que ele sofreu. E é por esta razão, meus irmãos, e é por essa dádiva gloriosa, é que nós estamos libertos do poder do pecado sobre nossas vidas. Indo avante, fomos batizados na morte de Cristo. Falei, ressuscitamos com Cristo. Outro fato importante, dentro dessa inclusão, da nossa identificação, porque essa é a primeira parte, tá, do que nós estamos tratando nesse texto, é da nossa identificação com Jesus. Ou seja, Jesus morreu na cruz, estávamos lá. Jesus foi sepultado, estávamos ali. E Jesus levantou-se da sepultura, ressuscitou no terceiro dia, estávamos ali também, irmãos. Tudo isso foi providenciado por Deus. E é um fato glorioso nisso tudo, é que nós não participamos em nada desse processo. Todo ele foi feito por Deus. Já está feito, está homologado, assinado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Um mendigo que recebe uma herança, o cara é mendigo, está lá na rua, comendo do lixo, dormindo nas calçadas, debaixo das marquises, mas recebe uma herança. Recebe uma herança. A opção dele de lançar mão dessa herança e mudar toda a sua história e toda a sua vida é somente dele. Ele pode continuar mendigo se ele quiser. Vocês estão me entendendo? Deus já nos providenciou essa glória. Podemos andar nela e temos a opção de continuar como estamos. É de cada um, queridos. É de cada um. Amém? Então nós já ressuscitamos com Jesus. Fomos crucificados com Cristo. É outra bênção gloriosa, tá? Onde ele fala do nosso velho homem que foi crucificado com Cristo. Nós precisamos entender essa questão do homem, desse velho homem. Quem é esse sujeito? Esse sujeito, meus irmãos, é o nosso eu anterior. É aquele Cleiton anterior que fazia as coisas que não eram concernentes à palavra,
que não compactuam com aquilo que a Bíblia ensina, que andava na carne fazendo e satisfazendo o que a carne mandava. Esse que é o ponto, esse é esse homem anterior. E é desse homem que quando a Bíblia fala, quando Paulo diz aqui, que nós fomos crucificados com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito. A palavra desfeito é tornar desempregado, não é aniquilar, não é destruir, mas tornar desempregado, ser feito, ou seja, eu não sou mais obrigado a fazer as coisas que eu fazia. Eu estou liberto de tudo isso, porque tudo isso foi providenciado por Jesus. Não sou mais escravo do pecado. Por esta razão, o meu antigo eu, ele foi completamente enterrado. É a história do João que eu contei aqui. Amém? Eu não vou repetir. Viveremos com Cristo. Esse é o outro ponto. Ressuscitamos. Nós ressuscitamos para uma vida diferente, queridos. Tem muito cristão vivendo mesmice, vivendo uma vida medíocre. Sabe, nos meus tempos de criança, e muito tempo nisso, tá? Tinha um desenho animado muito interessante, de um leão e de uma hiena. Era o Hard e o Lip. Tá? O Hard, tá? O Lip que era o leão. O Lip era o leão e o Hard era a hiena. O Lip, ele era um leão ousado. Era um camarada que não tinha tempo ruim para ele. Podia vir a tempestade que viesse, era um cara que encarava. Mas o Hard era aquela hiena que disse, oh vida, oh dor, oh sofrimento. Era o tempo todo isso. Tudo que o Lip propunha, vamos fazer isso, e vamos atingir esse objetivo, e aquilo outro. Aí vinha o Hard dizendo, oh vida, oh dor, oh sofrimento. Meu Deus do céu! Como tem cristão assim, que é o tempo todo no lamento, né? É o tempo todo lá no muro, lá batendo cabeça, porque, poxa, fica nessa, lamentando a vida. Meu Deus, não é isso que o Senhor preparou para nós. Então, se nós fomos ressuscitados, nós vamos viver uma vida nova com Jesus. Meus irmãos, deixa eu pular aqui, porque senão eu estou me estendendo muito. E aí, nós vamos lá para Gálatas capítulo 2, quem puder abrir sua Bíblia, capítulo 2, verso 16 a 21. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. Pegando o telefone aqui. Olha o telefone. Então, gente, olha só. Gálatas capítulo 2, verso 16 ao 21. Olha o que diz aqui. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 17. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Cristo. Preste atenção nisso. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Eu quero destacar aqui o seguinte, a primeira coisa que Paulo já fala no final desse texto, quando ele diz, eu não negligencio, eu não faço pouco caso das coisas que Deus está me colocando, eu não faço pouco caso dessa graça maravilhosa, que me providenciou toda essa bênção, irmãos. Como temos negligenciado as coisas de Deus.
Como temos abandonado isso, como temos olhado para as circunstâncias e negligenciado aquilo que Deus tem feito. E olha só quando ele fala aqui, uma coisa linda que ele diz aqui no verso 18. Olha o que ele fala: se torno a construir as coisas que eu destruí. Vamos dar uma pausa aqui. Isso é profundo. Temos a capacidade de construir novamente ou restaurar aquilo que foi destruído, irmãos. Então, se Deus diz para mim assim: Cleiton, seus pecados estão perdoados, você está livre do pecado, você não precisa pecar mais se você não quiser. Agora, ande nisso que eu estou te dando. Viva uma vida nova todos os dias comigo. Eu tenho coisas para mostrar para você, algo para te apresentar diariamente, perpetuamente, porque eu sou inesgotável. Aí eu negligencio isso, não dou bola para isso. Eu olho para as circunstâncias, eu olho para o meu dia a dia, eu olho para as coisas visíveis, eu olho para as coisas naturais, para aquilo que está se apresentando na minha frente. Não olho para o autor e consumador da minha fé. A partir daí, meus irmãos, eu começo a construir ou a trazer de volta tudo aquilo que eu deixei, que eu abandonei. E Paulo diz: se eu faço isso, faço de mim mesmo um transgressor. É sério, meus irmãos, esse negócio. Ou andamos naquilo que Deus está nos propondo, ou para quê? Para que continuar? É a pergunta que eu faço. Mais para frente tem uma reflexão muito importante que nós temos que fazer. Mas continuando. E uma coisa que nós devemos prestar atenção, inclusive o nosso querido irmão Reginaldo comentou comigo isso domingo passado, eu falei: no próximo domingo eu vou falar sobre isso. É sobre a questão seguinte: em nenhum momento aqui no texto, em nenhum momento, Paulo está falando, defendendo a impecabilidade do cristão e nem a santidade total nesta vida. Paulo está falando o seguinte: algo foi providenciado para nós, para que nós andássemos em santificação, nos afastando cada dia mais do pecado. Ele vai ficando cada vez mais distante, mais longe, até de sumir no horizonte. Mas isso é um processo. Agora preste atenção, depende da minha vontade e do meu desejo. Mas em nenhum momento Paulo está dizendo assim: a partir desse momento algo mágico aconteceu e você agora não peca mais. Olha, você pode andar nas nuvens, você vai andar, você não vai nem pisar no solo mais, você vai flutuar, porque você não peca mais. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque senão Jesus não teria falado assim: orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E várias outras recomendações espalhadas por toda a palavra, dizendo que nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque a nossa natureza adâmica, ela está viva e ativa, irmãos. Ainda carregamos a natureza pecaminosa, ainda estamos com a herança maldita que Adão deixou para a gente. Isso está impregnado em nós. E só vai acabar, meus amados, quando esse corpo aqui for glorificado e quando nós formos morar com Cristo. Até lá, a nossa batalha ela é diária. Diária e a cada momento. 24 horas de luta. Se você conseguir ficar acordado às 24 horas. O diabo sempre vai tentar te dar uma pernada. Ele sempre vai procurar uma brecha, ele vai te dar uma rasteira se você não abrir teu olho. É isso o que Paulo está dizendo aqui. Então ele não está defendendo isso. Tá? Tanto é, vamos lá para 1 João. Vamos, 1 João capítulo 2, versos de 1 a 2. 1 João 2, versos 1 a 2. Diz assim: meus filhinhos, preste atenção no que João está falando aqui. Meus filhinhos. Que coisa, hein? Que transformação. O cara que pediu para cair. O Senhor quer que a gente mande fogo do céu para queimar essa cambada toda. Olha como é que ele fala agora. Meus filhinhos.
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, olha só, se todavia, contudo, por um incidente qualquer, você pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. Então está estabelecido aqui que a possibilidade do pecado, ela é real, meus irmãos. Ela é constante em nossas vidas. Amém? Pecamos com os nossos pensamentos, pecamos com o nosso olhar. Jó diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos, como eu colocaria eles em uma virgem? Jó tomou uma decisão. Preste atenção nisso. Jó tomou uma posição. Eu não vou olhar aquela viradinha de olho assim, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Porque eu fiz uma aliança com os meus olhos. Amém? Assim como eu fiz com os meus pensamentos. Irmãos, é progressivo. Você vai crescendo, você vai buscando. Agora, é atitude, decisão. O pecado não tem domínio sobre mim, então eu posso fazer isso agora, porque eu não sou mais escravo do pecado. Toda a mensagem de Romanos é essa, dizendo: antes você era obrigado a fazer isso. A tua carne é que mandava, agora ela não pode mais. O instrumento que fazia com que você pecasse, ele está amortecido, ele está colocado de lado. Não há instrumentalidade mais para isso acontecer. Agora, pecamos porque queremos. É aquilo que eu falei. Nós só pecamos porque queremos. Essa é uma responsabilidade que nós temos que assumir. Amém? Mas vamos lá. Agora que a gente vai... Como é que eu vou fazer isso em tão poucos minutos? Mas vamos lá. Deus é bom. Irmãos, devemos viver em santidade porque nos tornamos escravos de Deus pela conversão. Dê uma olhada lá no capítulo 6 de Romanos, quando ele diz assim, no verso 15, quando ele fala assim, 16: não sabeis vós que a quem vós apresentardes como servos, gente, essa palavra servo é doulos, escravo. Aí você vai falar assim: poxa, que coisa pesada. Não, preste atenção nisso. A Bíblia diz, podemos até ler agora, eu vou fazer uma jogada aqui para a gente ganhar tempo. Podemos ler aqui em Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus 6, 24. Olha o que Jesus, palavras que saíram da boca de Jesus. Olha o que ele diz: nenhum homem pode servir doulos. Novamente, uma derivação do loe, tá? Escravo. Escravo. Então Jesus está dizendo o seguinte: ninguém pode ser escravo de dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, a luxúria, as riquezas. E aí vem uma mudança radical de conceito. O que eu vou falar aqui pode até escandalizar algumas pessoas, mas eu provo pela Bíblia o que eu estou dizendo. Deus não tem colaboradores. Eita! Deus não tem colaboradores. E a conotação que ele coloca ao nosso respeito é essa: escravos. Aí você fala: Cleiton, peraí, isso ficou pesado demais. Escravo de Cristo? Sim, irmão. Qual é a definição de escravo? O conceito de escravidão. O escravo é aquele camarada que não tem opinião, é aquele camarada que só faz o que o senhor dele manda. O escravo é aquele cara que obedece cegamente o que o senhor pede para ele fazer. O escravo não tem direitos. Pararam para pensar nisso? O escravo não tem direitos. Aí você fala assim: espera aí,
O que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo me mostrar com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: o único direito que nós temos, irmãos, é o inferno. O único direito que nós temos é a morte eterna. Isso é o que a Bíblia diz, e eu vou mostrar para vocês isso. A Bíblia diz que o nosso direito é a morte. Agora, Deus, através da sua bondade, do seu amor imensurável, do seu cuidado, do seu zelo, fez uma concessão, nos concedeu um privilégio, nos fez uma cessão, que ele não precisava, ele não tinha obrigação alguma de fazer, mas tudo isso foi motivado pelo seu amor por nós. Então o que ele faz? Ele abre uma concessão e nos dá o privilégio de sermos adotados por ele, ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O céu não é prêmio. Vou repetir: o céu não é e nunca será prêmio. É o que a Bíblia nos mostra, irmãos. Temos que entender e mudar o conceito, esse conceito de que eu e Deus, somos ali. Não, não é isso. Nós temos a reverência com Ele, temos a intimidade com Ele, somos filhos dEle, e por causa dessa concessão que Ele nos fez, passamos a ser herdeiros das suas promessas, e não temos o direito, mas por causa desta sua concessão, iremos para o céu. Iremos para o céu. Nós vamos para o céu, irmãos, porque Ele quer que nós estejamos lá. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Concessão, privilégio, é essa mentalidade que nós temos que ter em relação a Deus, irmãos. Tratamos a Deus como como alguém que está ali ao nosso lado. Aí vem as heresias que são construídas hoje, são construídas em cima desse humanismo maldito que foi criado, onde você centraliza o homem, e o camarada diz assim: eu sou a segunda maior voz do universo. Deus não decreta, eu estou aqui para decretar. Meu negócio é decretar. Eu vou sair decretando aos anjos que estão sob meus cuidados. Me obedeçam e façam isso. É isso que é pregado aí fora, queridos. Precisamos entender que a Bíblia condena e rechaça toda essa podridão. Não é assim que funciona. Por concessão divina, vamos para o céu. Por concessão divina, temos a salvação. Por concessão divina, podemos clamar: Abba, papaizinho. Somente por concessão divina, não por direito. O céu não é prêmio para ninguém. Eu vou ser bonzinho, eu vou ser um cristão verdadeiro, honesto, cumpridor dos meus deveres, para eu poder ganhar o céu. Quem falou isso, irmãos? Quem falou isso? O conceito bíblico não é esse. Porque nós não merecemos nada de bom. Nós merecemos o inferno. Isso tem que ser muito claro, porque é o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado está grávido da morte. Ele já está no útero dele, ele já está gerando a morte. Então, o salário, você paga por algum serviço prestado. Você prestou um serviço, você recebe o salário devido àquele serviço. Ou seja, é uma relação entre você e o seu empregador, de que você presta para o seu empregador um serviço, e ele, no prazo estipulado, vai e paga o teu salário. Não é assim com Deus, irmãos. Foge de qualquer lógica. Qual é o nosso salário por sermos os cristãos ali fiéis? Vamos lá, mostrem para mim. Aonde está escrito na Bíblia que Deus nos paga um salário? Então, o conceito de escravidão que o Senhor quer nos mostrar aqui é que nós somos ou escravos de um, e se não somos escravos desse um, automaticamente somos do outro.
Prestem atenção nisso. Não tem terceira via. Ó, não tem aqui coluna do meio. Não tem, não existe. Se você não serve a Deus, você serve a Satanás. Ponto final. Ah, mas eu sou muito bom. Eu faço caridade, eu visito asilos, orfanato, ajudo as viúvas. Eu faço um monte de coisas boas. Isso é lixo, irmãos. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Está escrito em Isaías isso. Precisamos entender essa questão, esse conceito, onde o Senhor nos chama, e o nosso chamado é no sentido: eu estou aqui, ó Deus, para te obedecer, para cumprir o teu mandar, para fazer aquilo que o Senhor quer. Qual é a tua vontade? É essa? Passa a ser a minha também. Passa a ser a minha também. Perdemos completamente a visão que a Bíblia nos traz sobre a nossa relação com Deus. Ah, mas Cleiton, nós não somos filhos? Somos. E Deus, por causa do seu amor, da sua paixão, do seu desejo de estar junto conosco, nos concede as suas bênçãos, porque Ele é bom. Não existe sombra em Deus, não existe variação nele. Deus, Ele não tem parte ruim. Tudo nele é bom. Jesus falou: por que me chamas bom? Bom somente um, que é Deus. Falou isso para o jovem rico. Cinco princípios, irmãos, eu vou falar muito rápido sobre eles. Regem esse tipo de pensamento que eu estou passando para os irmãos. A autorrendição conduz à escravidão. Quando você se rende a um senhor, você passa a ser escravo daquele senhor. No grego, a palavra sempre será doulos, escravo. Escravo não tem direitos, ele só tem obrigações. Escravo, ele não tem desejo próprio, ele tem o desejo do seu mestre, do seu senhor para cumprir. É assim que funciona. Mas vou transformar isso em algo que é como a Bíblia nos mostra, em algo suportável, vamos dizer assim, porque o conceito de escravidão que nós temos, tá, é completamente humano, né? Essa coisa ruim de botar no tronco e descer a chibata em cima, não cumpriu o que tinha que fazer, toma-lhe chibata e vai até a morte. Não é isso que eu estou falando. Não é esse o tratamento que Deus nos dá. Se eu perguntar aqui, fizer uma enquete, quando foi que Deus botou você no tronco, tá? Ou quando Ele te colocou numa senzala? Eu moro num lugar bem confortável, graças a Deus por isso. Não é uma senzala. Como várias vezes ao dia, olha que eu como. E a comida está lá na mesa, todas as vezes. Tenho todos os recursos de que necessito para poder sobreviver nessa terra. E para viver bem nela. Isso é escravidão? Então vamos ver o que é Agostinho. Só a graça, estou pulando aqui coisas dessas. Mas vamos ver o que Agostinho, um dos pais da igreja, falava. Ele diz assim: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre eu me sinto. Parem para pensar nisso. Quanto mais você se submete a essa escravidão, e essa servidão, e o nome é esse mesmo, eu não estou brilhando ele não, porque a palavra de Deus tem que ser pregada da forma como está escrito. Essa servidão, essa escravidão que é produzida, que faz com que nós amemos a Deus e recebamos dele as suas bênçãos, faz com que Agostinho falasse um negócio desse. Quanto mais escravo, eu quero ser mais escravo ainda, porque mais livre eu me sinto. Esse é o primeiro sentido da autorrendição que conduz à escravidão. Entendem? Não tem terceira via. Se você não serve a Deus, você serve a Satanás. Ponto final. É assim que a Bíblia diz. Ok? Vamos lá. A conversão implica em troca de escravidão. Analisa isso.
Se eu parto do princípio que só tem dois senhores, ou eu sou escravo de um, e automaticamente, se eu não sou escravo deste, eu sou do outro, então, quando eu me converto, quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu troco de Senhor, eu troco de escravidão. E aí, o servo da justiça é verdadeiramente livre pela conversão. Saímos de um reino para o outro, de um senhor para o outro, de um estilo de vida para o outro. Vivíamos no reino das trevas, agora estamos no reino da luz. Éramos escravos do diabo, agora somos servos de Cristo. Vivíamos entregues às paixões e iniquidades, agora nos dedicamos à prática da justiça. As coisas mudam, trocamos de escravidão, somos agora escravos de Cristo e passamos a ser livres por causa disso. Porque antes, e aí veio uma coisa interessante que eu vi o Carlos falando hoje, achei interessante, como o pecado, como Satanás é mentiroso, ele é safado, 171 de primeira, ele é o mestre dos mestres na construção dessa baboseira, porque prestem atenção nisso, o diabo nunca foi dono de nada, Satanás nem é dono do inferno, ele não é dono de nada. No entanto, quando ele chega diante de Jesus, está vendo toda essa glória desses reinos? Eu posso te dar isso, porque isso foi me dado. Quando foi? Se a Bíblia diz que a glória, os reinos deste mundo pertencem ao Senhor Deus. Quem controla o coração dos reis e dos governantes é Deus. Ele coloca e ele tira. Ele que manda, ele que comanda, ele é o Senhor da terra. No entanto, Satanás chega diante de Jesus e diz, está vendo? Isso aí é meu. Que mentira safada é essa? Ele não é dono de nada. Não existe propriedade, não tem domínio sobre nada. Mas o que ele faz? A mesma coisa que ele fez com Eva lá no jardim. Eles soltam uma mentira, dizendo, é lógico que Deus não quer que você coma desse fruto, para com isso, você vai ser igualzinho a ele, vai se tornar, olha, você vai ter as mesmas prerrogativas, você vai ter as mesmas coisas que Deus tem, para pensar nisso, o negócio que tu está perdendo. Mentiroso, porque não foi isso que Deus falou. A mesma coisa aqui, irmãos. O diabo, através da sua mentira, ele nos vende uma coisa que ele não tem, vende terreno na lua para a gente e a gente compra. A gente compra e compra com alegria, sorrindo. Por isso que o salário do pecado é a morte. Por isso que o pecado está grávido da morte. Quando nós pecamos, geramos morte para nós, afastamento de Deus, morte eterna. É isso que Paulo está trazendo para nós, irmãos. É essa visão que nós precisamos ter, de que Deus é o nosso dono. Estamos marcados, é o que a palavra diz. Estamos marcados com o selo dele. O seu Espírito mora dentro de nós, queridos. Então nós somos selados por ele. Porque ele é o nosso dono. E ponto final. Ele faz o que ele quiser da nossa vida. Da mesma forma como ele fez com Jó. Gente, para Jó entender, e ele só entendeu no final dessa parte, só no final que ele falou assim, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Agora a minha compreensão era maior. É isso que nós precisamos ter, essa mesma revelação de que Deus é o nosso dono. Dono. Deus não tem colaboradores. Não existe essa de colaboração. Deus não precisa disso. Agora ele nos permite. O que ele faz? Os anjos do céu gostariam
de pregar o Evangelho. Mas Deus falou, não. Esse privilégio eu vou dar para eles lá embaixo. É eles que vão pregar. Deus dá essa prerrogativa, essa bênção da pregação do Evangelho, Ele nos concede. Então, passamos, assim, de uma certa maneira, a colaborar, a ajudar na expansão do Evangelho, mas por cessão, por concessão, por desejo do coração de Deus. Não porque nós temos algo a fazer, porque somos melhores, porque temos instrumentalidade para isso. Precisamos ter essa compreensão. Ok? Vamos lá. Uma coisa interessante. Os dois tipos de escravidão são progressivos. Isso é muito interessante. Porque se você serve a Satanás, se nós ou qualquer outra pessoa faz a opção de não servir a Deus, automaticamente ela está servindo ao diabo. Então, existe um caminho que é de progressão. Lembra-se que está escrito em Salmo? O Salmo diz o quê? Que um abismo chama outro abismo. Tá? Então, você caminha, a pessoa caminha em direção a algo sempre maior. Hoje ela comete uma coisa pequenininha, irrelevante. Amanhã é uma coisa um pouquinho maior. É a famosa história do garotinho que tirava dinheiro da bolsa da mãe, sem a mãe permitir, para ele comprar bala ali na frente da casa dele. Fez isso uma vez, fez isso outra vez, ninguém o repreendia, ninguém falava nada, ele foi crescendo, e já não era mais dinheiro na bolsa da mãe, era dinheiro no bolso dos outros. E depois era o carro dos outros. E depois eram bens maiores, até ele ser preso ou morto. Esse é o problema do pecado. Então, o que o texto diz sobre o reinado do pecado, o homem fazia provisão para agradá-lo. E agora vem a reflexão, meus irmãos. Agora, sobre o reinado da graça, deve usar, no mínimo, o mesmo empenho para viver em santidade. Interessante, porque quando éramos do mundo, lá das baladas, a gente ficava até 4 horas da manhã, enchia a cara, ficava todo torto, até as 4 da manhã, se balançando igual um zumbi, ele nem sabia o que estava fazendo, né? Fazendo um monte de coisa errada. E se no outro dia você tinha que fazer isso, você ia. Não importa se o seu corpo estava no limite. Mas por quê? Porque o pecado requeria isso de você. Ele te obrigava a fazer isso. E você tinha que cumprir o que o pecado determinava para você. Era o seu Senhor. E nós nos empenhávamos nisso. Não vem falar para mim que você não fazia isso. Não vem dizer para mim que você não se empenhava a ficar 3 dias e 3 noites varados no carnaval, fazendo essas doideiras todas. Ou indo para as baladas e atingindo os maiores limites que o teu organismo poderia expor, e você estava lá. Entendam, meus irmãos, nos esforçávamos para isso. E aí vem a grande reflexão. E qual é a reflexão? É o que ele diz. O pecador vira noites para satisfazer suas causas. Dedica sua vida, seu tempo, seu dinheiro para agradar o seu Senhor. Depois de convertidos, libertos, salvos, teríamos nós uma dedicação inferior quando se trata de agradar ao Senhor? Vamos começar a pensar nisso, irmãos. Será que fomos mais dedicados ao diabo anteriormente do que somos a Jesus hoje? O céu fica assim meio escuro, está mais ou menos cinzento como hoje? Vou não. Vai chover, Brasil vai inundar, eu vou ficar preso, vou ficar em poça d'água. Vou não. Lá o lugar onde eles se reúnem é tudo aberto, entra aquela chuva, me molha toda, e eu sou de açúcar, eu vou me derreter. Vou não. Que evangelismo? 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Em Caxias, misericórdia. Eu sou da Tijuca, meu Deus. O que eu vou fazer naquele mundo lá?
É outra cidade. É para a gente refletir. Porque lá na balada, meu irmão, o baile podia ser lá no morro do Pif-Paf, lá no cume do monte. Você tinha que passar por 1001 barricadas, ser revistado, o caramba, e você ia. Ah, eu ia. Eu ia. A escravidão é liberdade, e a liberdade é escravidão. O homem que serve a Deus, embora possa praticar o pecado, preste atenção nisso, gente, preste atenção nisso. O homem que serve a Deus, é isso que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 6, versos 20 a 22. O homem que serve a Deus, embora possa praticar o pecado, opta por obedecer a Deus. O escravo do pecado não pode fazer ou agir. O escravo do pecado não pode fazer ou agir. O escravo da justiça tem a opção de fazer ou não. Olha a diferença. Enquanto escravo do pecado, eu não tenho opção. Eu tenho que fazer o que o pecado me manda fazer. Mas quando eu sou de Jesus, eu sou tão livre que eu tenho a opção de fazer o que meu Deus me manda fazer, ou tenho a opção de desagradá-lo e desobedecer. Essa é a escravidão que o Senhor nos propõe. Essa é a escravidão de que Paulo está falando. O escravo do pecado, ele não tem essa opção. Ou ele faz ou ele faz. Nós temos a opção. E é por isso que Paulo diz: o seu eu anterior já está crucificado. Você não é mais obrigado a obedecer o pecado. Então você só faz se você quiser. Entende por que eu digo? Só pecamos se nós queremos pecar? Para encerrar, meus irmãos, eu já extrapolei todos os horários. O pecado está grávido da morte. O pecado aqui é apresentado como um enganador que promete vida e paga com morte. Pois da mesma forma que a vida eterna já é posse do crente, é posse porque Deus nos deu. É o que Paulo está dizendo no último versículo, tá, do capítulo 6. Que nós intitulamos como antítese suprema. Todo mundo sabe o que é uma antítese, né? Antítese é quando você tem dois pensamentos numa mesma frase e esses pensamentos se opõem, tá? Eles se contradizem. Então, Paulo está dizendo aqui, o pecado nos engana porque o que ele nos paga é a morte. E ele continua o texto dizendo, que promete vida e paga com morte, pois da mesma forma que a vida eterna já é posse do crente, assim o pecado já oferece a seus escravos veneno mortal, tirado do cálice da morte. Podemos concluir que o homem só tem direitos em relação ao pecado. Isso é importante a gente entender. O crente peitudo, aquele camarada que chega diante de Deus e diz assim: tu vais fazer porque está escrito aqui. E tu és obrigado a obedecer o que o Senhor escreveu. Está escrito aqui. E o Senhor vai fazer. Se o Senhor não fizer, o Senhor é mentiroso. Gente, já vi gente orar desse jeito. Em tom desafiador a Deus. Eu fico imaginando o seguinte, gente, presta atenção no negócio. Eu já vi um cara gordão, eu tenho 107 quilos agora, 1,80 m. 1,80 m, 107 quilos. Eu já fui mais pesado. Antes da Covid eu tinha 120 quilos. Agora preste atenção nisso. Conheci um camarada de 150 quilos. Teve um mal súbito lá nos Estados Unidos, morreu e veio dentro de um potinho assim, 150 quilos. Ele veio dentro desse potinho.
A Bíblia nos diz que nós somos pós-cinza. Aí esse potinho de cinza aqui, ó, essa coisa ridícula, chega diante do Todo-Poderoso e diz: você vai fazer, o senhor tem que fazer porque está escrito aqui. E olha, se o senhor não fizer, como somos ousados, irmãos. Engraçado, poderíamos usar toda essa ousadia com Satanás ou com o nosso próprio pecado. E fazemos isso com Deus puro, santo e bom. Eu fico imaginando Deus no céu nos olhando, com aquele olhar. Eu não sei nem se é de tristeza. Qual o sentimento que passa no coração de Deus quando ele vê alguém falando com ele desse jeito? Vocês já viram um escravo falar assim com o seu senhor? Imagine lá, vamos voltar nos tempos antigos, né? Um escravo falando com um procônsul romano. Eu não vou fazer esse negócio, não. Não, o senhor está mandando, eu não vou fazer. Antes dele falar, não vou fazer, já tem 2 armários embutidos carregando ele, levando ele para a masmorra, e o cara era condenado à morte e morria. Eles matavam assim, ó, como se bebessem copo d'água, com tranquilidade. Agora, olha só, eu chego diante do rei de todo o universo e me atrevo a ter esse tipo de reação com ele. Então, meus irmãos, nós não temos direito nenhum. Temos direito, sim, em relação ao pecado, à morte. Assim o homem ceifa na forma de corrupção aquilo que semeou na forma de pecado. Deus, prestem atenção nisso, Deus não nos dá salário, mas algo melhor e muito mais generoso por sua graça. Ele nos dá a vida eterna como livre dom, a vida eterna que nos pertence por nossa união com Cristo. No reinado da graça, os homens recebem não o que merecem, a morte, mas o favor imerecido de Deus, a vida eterna. A vida eterna não é prêmio, como eu falei agora há pouco, que conquistamos, mas uma dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. A vida eterna é gratuita, a morte é merecida. Então, para concluir, tudo isso que foi falado aqui, abramos nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versos de 13 a 26. E aí eu vou concluir a mensagem de hoje. Passou da hora, irmãos, mas foi necessário. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versos 13 ao 26. 13 ao 26. Prestem atenção neste texto sagrado. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Como escravos somos livres, irmão. O que o texto está dizendo? Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É o que muitos estão fazendo. Mas para servir uns aos outros em amor. Versículo 14. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis aos desejos da carne. Andar no Espírito, meus irmãos, é regular a sua própria vida. Se você for buscar no grego a definição desta palavra, ele está dizendo assim, regulando a sua própria vida. Regule a sua vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Olha o manual aqui, tá? Se erramos o caminho, é porque não estamos lendo o manual, é porque não estamos vendo o que está escrito aqui, não estamos estudando a Bíblia todos os dias. Amém? Continuando, queridos. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie,
já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas aqui. Estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias. Meu Deus do céu, heresias. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito destas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto, não são frutos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. O eu anterior já está crucificado. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Não tem conclusão melhor do que essa que Paulo está dando sobre todo este tema. Então, irmãos, que guardemos este ensino em nosso coração, que andemos nessa trilha, nessa reta, nesse caminho, que não pequemos mais, que realmente temos a bondade de Deus nesse regime de escravidão que Ele nos coloca. Oh, que regime de escravidão terrível! Tá? Ele nos possibilita ainda esse escape, que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu. Mas a ideia que Paulo está dizendo aqui, não precisamos pecar mais. Amém, queridos? É isso que eu queria passar para vocês, que estava no meu coração, que eu considero como a espinha dorsal de toda o nosso credo, daquilo que nós cremos. Se nós tivermos a compreensão verdadeira disso tudo, aí sim, irmãos, vamos fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos ficar de pé.